Boa tarde, meus amigos. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espírita Francisco de Assis, hoje, dia 7 de julho de 2023, para o estudo dessa obra, Qualidade na Prática Mediúnica, Projeto Manuel Filomeno de Miranda. E hoje nós vamos dar continuidade ao estudo que trata da nossa conduta. O tema é conduta. E nós estamos aqui, vamos estudar a questão 19, tá bom? A questão 19. Então, vamos agradecer a Deus, vamos agradecer a Jesus pela oportunidade que Ele nos concede para estarmos juntos aqui, estudando, refletindo sobre esses pontos tão importantes para a nossa vida. Obrigado, Senhor, e nos abençoe hoje, agora e sempre, graças a Deus. Bem, aqui na questão 19, eu já expliquei até para vocês como é que é o nosso estudo, né? Que muitas vezes os amigos espirituais, o projeto, a equipe do projeto faz a pergunta, e aqui no final, ó, a equipe do projeto é formada por José Ferraz, Nilo Calazans e João Neves. Então, eles fazem uma pergunta, e a resposta eles vão buscar nas obras psicografadas de Divaldo pelos espíritos, João Cleofas, Joana de Ângeles, né? E outros, justamente de acordo com o que eles querem perguntar. Então, a primeira pergunta, que é a pergunta 19, é a seguinte: os médiuns principiantes, que providências adotarão amanhã, no futuro, para disciplinar as suas forças medianímicas? Então, os médiuns principiantes, que providências adotarão para disciplinar suas forças medianímicas? E a resposta foi dada pelo espírito João Cleofas, no livro Intercâmbio Mediúnico, capítulo 4. E eu trouxe aqui para a gente, porque quando a resposta é muito boa, eu gosto de ampliar essa resposta para a gente ter uma análise mais completa, né? Acredito que todos estejam vendo aí o texto. Está vendo, Denise? A Denise só disse, está vendo sim. Então, vamos lá. Aos médiuns principiantes, o espírito João Cleofas, ele diz assim: desejando cooperar com os instrutores espirituais no ministério da mediunidade enobrecida, não descurei, quer dizer, não descuideis da parte que vos diz respeito, certamente o mais importante. Sem um empenho consciente para a aquisição do próprio equilíbrio, muito difícil se tomará a realização das tarefas, que se apresentam desafiadoras. Todavia, para se obter a harmonia, o estudo sistemático da doutrina é o exercício do bem, conforme as leis morais que regem a vida tornam-se de alta valia. Porque a pergunta é: que providência os médiuns principiantes devem adotar para disciplinar suas forças medianímicas? E ele coloca aí: o estudo sistemático da doutrina espírita é o exercício do bem, conforme as leis morais que regem a vida tornam-se de alta valia. Então, estudar, que nós estamos estudando, gente. É o livro dos espíritos, né? É o livro dos médiuns, é o Evangelho, é a Gênese, é esse estudo das obras, né? As obras subsidiárias, que são as obras auxiliares, aquelas que a gente sabe que são obras boas, Ivone Pereira, Sueli Caldas Schubert, as obras de Chico, de Divaldo. É isso que vai permitir aos médiuns principiantes disciplinar suas forças medianímicas. O estudo oferece o conhecimento das leis que estabelecem a ordem, a harmonia, ao mesmo tempo elucida quanto ao mecanismo de que se constituem as relações entre os encarnados e os desencarnados.
O exercício do bem favorece a educação do sentimento, desenvolvendo as faculdades morais, que, por sua vez, permitem mais valioso intercâmbio, caracterizando-a pela qualidade superior do seu conteúdo. O aprendiz da mediunidade deve ser dócil à voz e ao comando dos espíritos superiores e não dos inferiores, senão acontece o que aconteceu antes, obsessão, que nós estudamos anteriormente, né? Através de cuja ductibilidade consegue vencer-se, corrigindo os desvios da vontade viciada. Desvios da vontade viciada. Vai ser o estudo da semana que vem, o poder da vontade, no capítulo 6 do livro Obsessão e Desobsessão, que a gente estuda toda sexta-feira às 16 horas. Então, o estudo renova os clichês mentais, ensejando visão feliz dos quadros da existência que se assinala de esperança e otimismo, né? A boa leitura propõe a empatia, né? Ou melhor, o estudo renova os clichês mentais, ensejando visão feliz dos quadros da existência que se assinala de esperança e otimismo. A boa leitura propõe empatia, ao mesmo tempo, colore e ilumina as torpes situações, com lúculas de amanheceres felizes, né? Faculta a reflexão, de onde se recolhem proficientes resultados e estímulos radiosos para o tentame feliz da consciência. É o que nós fizemos anteriormente, isso anterior, né? A gente faz a leitura e começa a refletir sobre aquilo que a gente está lendo. Não é só ler, mas refletir sobre o que a gente está lendo, né? E ver como aquilo se aplica em nosso dia a dia. Porque a gente gosta muito assim. Vou ler, vou refletir como isso se aplica bem na vida do outro. E a gente ainda não vai fazer isso. Mas a gente tem que ver como é que isso aplica na minha vida, no meu comportamento. E às vezes se incomoda. Às vezes se incomoda. Quando você começa a ler um texto, e esse texto tem muito a ver com você, e ele começa, aquilo que está ali começa a te incomodar, a gente começa a deixar de lado. Já perceberam isso? Por exemplo, eu tinha... Era para ser o contrário, mas às vezes não é, porque às vezes incomoda você. Você sabe que ali é o seu tal calcanhar de Aquiles. Então, aquilo você vai deixar de lado. Você quer ver uma coisa? Até hoje eu tenho minhas dificuldades. Eu brincava dizendo assim, Joana de Anjos tem problema comigo. Não era, Joana de Anjos tem problema comigo. Eu dizia assim, Joana, tem aquele livro Homem Integral? Eu já devo ter começado a leitura daquele livro umas 30 vezes. Nunca consegui passar dos primeiros capítulos. Eu cheguei a fazer 2 ou 3 vezes o curso da Joana. Massacre Jó sempre chamava, Rose, vamos fazer o curso da Joana. Eu começava, me dava um sono, eu dizia, gente, isso não é para mim? Não, meu Deus, eu não consigo. Eu não consigo, esse troço é muito complexo. Aí hoje eu até lamento, eu tinha vários livros, Joana, eu dei um monte, hoje estou precisando. Aí eu pegando também. Essa semana eu já comprei mais outro. Aí quando eu vejo o nome, por exemplo, aqui tem um livro chamado Dimensões da Verdade. Aí eu falo assim, meu Deus, eu tinha esse livro, eu lembro até da capa do livro, mas eu dei. Eu só fiquei com alguns livros da Joana, que tinham as capas melhores. Mas os outros eu dei porque o tema me incomodava. Então eu não estudava Joana de Anjos. Não estudava. Até que um dia eu tinha que fazer o planejamento do curso do Livro dos Médios e eu escolhi um livro. Olha só para você ver como são as coisas. Eu peguei o livro, eu sempre pegava o livro, analisava, examinava, lia o prefácio, as introduções, para colocar no curso do Livro dos Médios. Eu fiz tudo isso, tudo isso. No dia que eu sentei para ia começar o ano, eu adorava, aí, fevereiro, vamos começar os cursos, aquela coisa. Aí eu sentei uns 3 dias antes para fazer o planejamento. Quando eu peguei o livro e comecei a ler, eu percebi que o autor do livro, e olha, eu tinha feito a análise. Eu não fazia isso. Pegar o livro, não, eu lia o livro, eu analisava. Aí que eu percebi que o livro, o autor baseava
todo o trabalho dele na obra de Joana. Eu chorei em cima da mesa. Eu chorei, porque eu já tinha falado com todo mundo já está comprando o livro. Eu falei, meu Deus, como é que eu fui fazer um negócio desse? Como eu jamais, nunca, eu já sei, eu nunca. Ele escolheu um livro para estudar sobre o livro dos médios, baseado na obra de Joana. Nunca! E eu escolhi, e eu não vi, para você ver, né? Pois as primeiras aulas foram. Ai, Rose, sorrindo. Foram uma Meu Deus. mentira! Eu não entendia nada. A primeira aula eu preparei ali a ferro e fogo, mas eu disse, meu Deus, como é que eu vou falar com as pessoas sobre isso? Eu não entendo nada. Foi a primeira, olha, aí lá para a quinta, sexta aula, que a coisa foi, sabe? E aí eu dei o curso tranquilamente. Hoje, eu continuo não estudando Joana de Ângeles, mas eu pego muitos livros de Joana. Para de passar as leis morais, eu uso muito leis morais da vida. Aqui eu uso muito Joana. Eu já compreendo melhor, mas ainda não me arrisco a fazer curso de Joana. Não me arrisco. Por quê? Porque eu tenho uma dificuldade de tratar das questões emocionais. Eu tenho essa dificuldade, eu entendo, eu compreendo isso. Então, como eu não consigo fazer um curso de Joana, eu ainda não consigo, eu vou dormir durante o curso, eu sei que vou dormir, porque aquilo me incomoda e me leva a desmaiar, eu, nos estudos de mediunidade de evangelho, eu trago a obra de Joana e aplico. E tem uma forma que eu tenho de estudar Joana e trabalhar as questões emocionais. Então, a gente tem que saber. A gente tem que. Foi aquilo que você me perguntou: como é que eu vou saber que eu estou obsidiada? Assim. Assim você percebe, né? Essa dificuldade que eu tenho. Tem pessoas que estão há 30 anos fazendo curso de Joana. Eu não consegui concluir um ano. Não consegui passar o terceiro mês. Nunca. Nunca consegui. Não, mas eu também não consegui. Então, eu trago como nós fazemos aqui, de vez em quando aparece o texto de Joana, né? Então, ela diz aqui, ó, a boa leitura propõe empatia, ao mesmo tempo colore e ilumina as torpes situações com os amanheceres felizes. Faculta reflexão, onde se recolhem proficientes resultados e estímulos radiosos para o tentame feliz da consciência. Então, eu vou trabalhando essas minhas questões emocionais, através da obra de Joana, mas de forma indireta, trazendo o texto. Por isso que eu brincava, dizendo que Joana tinha problema comigo. Né? O exercício do bem promove o espírito, dilatando-lhe a compreensão em torno da divina justiça, a revelar-se nas soberanas leis que alcançam todos aqueles que as ludibriaram, convocando cada um ao justo refazimento em ocasião própria. E aí eu me lembrei que o William comprou a coleção das obras psicológicas de Joana. A Joana gosta do William. A Joana gosta do William. Pois é, na verdade eu comprei porque eu também eu também tenho essa dificuldade, né? E eu falei assim, não, a gente tem que vencer essa dificuldade de entender Joana. E aí eu encontrei os cursos da FEB, e aí eu vou agora me meter de fazer esses cursos aí. Eu tenho que sair dessa inércia de entendimento da Joana, da série psicológica, os outros não. Mas a série psicológica eu tenho realmente uma trava, assim. Famosa pergunta, quem não tem as dificuldades emocionais, né? Quem não tem? Inclusive, ela mesma disse que esse período é um período que as pessoas necessitam muito trabalhar a questão psicológica, a questão do Exatamente. Né? Do autoconhecimento, exatamente, passar por essa fase. Exatamente. Então, ele diz aqui, cultivai a brandura de João Cleofas, né? Por cujo cometimento conseguirei gerar simpatias em torno dos passos. Evitai o desalento. Isso aqui é o que os médios principiantes deverão fazer para disciplinar as suas forças medianímicas, né? Então, ela diz aqui, evitai o desalento quanto à presunção que são inimigas a corroerem o metal da alma, né? Desarticulando as engrenagens psíquicas imprescindíveis ao amor a que desejais ser fiel, porque esse desalento, essa preguiça, né,
que às vezes bate na pessoa e é difícil, né? Retirai sempre de qualquer circunstância ou comentário o lado melhor, é o tal do copo meio cheio, né? A parte boa, de modo a aprender, desfiltrar os valores bons, mesmo quando ocultos ou mesclados na ganga das paixões dissolventes. Aprendei o comedimento, selecionando o que podeis e devereis dizer. Isso aqui é muito importante, gente. O que podeis e devereis dizer. Porquanto o bom médium não é apenas aquele que recebe os comunicados com perfeita sintonia, e sim os que abstraem, por seleção automática e natural, as questões deprimentes e perniciosas, como médium que se faz bom para o bem geral. Porque tem aqueles médiuns que uma vez estava lendo sobre isso, né? O palestrante estava falando que existe também o Datena do mundo espiritual. Eu não sabe, o Datena é aquele programa, né, que tem ali. Essa foi boa. Então, ele diz que tem também. Tem também. O programa do Datena no mundo espiritual. Só fala das desgraças, de tudo isso, né? Então, ele fala aqui, aprendei o comedimento, selecionando o que podeis e devereis dizer, porquanto o bom médio não é apenas aquele que recebe os comunicados com perfeita sintonia, e sim o que se abstrai, por seleção automática e natural, as questões deprimentes e perniciosas, como médio que se faz bom para o bem geral. Porque tem pessoas que têm essa atração pelas coisas da violência, né? Rose, Oi, pode falar, amigo. esse parágrafo aí, ele está se referindo, aprendei o comedimento, selecionando o que podeis e devereis dizer. Na questão da passividade, né, de filtrar o que o espírito quer, o que deve ser reproduzido pela a fala do irmão que está sendo atendido, ou a questão da fala em geral? Vamos ler de novo esse trecho. Ó. Aprendei o comedimento. Esse aprender o comedimento é para todo mundo, tá? Selecionando o que podeis e deveis dizer. Porquanto bom médio é um médio humilde, bom servidor, e tem um médio bom, que é aquele que é bom técnico, né? O médio bom é aquele que é bom técnico, e muitas vezes não é humilde. Porque aí depois ele vem, né? Você vai ler. Ele vai dizer aqui, ó. Aquele que recebe os comunicados em perfeita sintonia. Aí eu fiquei na dúvida se ele se refere àquele que comunica com precisão o que o espírito passa, ou também aquele que sabe colocar no momento certo a palavra, etc. Aqui, o bom médium não é apenas aquele que recebe os comunicados com perfeita sintonia. O bom médium não é aquele que, quando senta na mesa mediúnica, dá aquela passividade perfeita, sem interferir na comunicação. Não é apenas esse. E sim o que se abstrai, por seleção automática e natural, as questões deprimentes e perniciosas, como o médio que se faz bom para o bem geral. É aquela pessoa que, fora da atividade mediúnica, tem um comportamento adequado e não se liga a esse tipo de coisa. Porque vamos imaginar o seguinte, você é médium ostensivo. Todos nós somos, vamos falar do médium ostensivo, aquele que trabalha na mesa mediúnica. Mas você acorda de manhã, bota a televisão num canal onde antigamente dizia que você torcia o jornal disso, aí é sangue. Mas não precisa, basta sintonizar aquele canal e o sangue está escorrendo. Né? Tem até assim, um tipo assim, uma disputa entre apresentador, aquele que é mais agitado, aquele que trabalha desgraça, não tem? Porque esses têm maiores audiências. Vocês podem ver.
Ele grita, mostra aí, mostra lá o cara lá dentro, olha o corpo aqui, olha o carro da polícia correndo atrás do banco. Não tem aquele escândalo, porque quanto mais escândalo, mais as pessoas gostam. Por isso que o amigo falou da pena do mundo espiritual, aqueles que também têm atração pela violência. Então, você vê isso em quase todos os canais, principalmente esses mais populares, né? E tem aquela pessoa que, quando pega um jornal, seja da internet ou um jornal de papel, o que ela procura? As páginas policiais, contagem de cadáveres, né? Essa coisa toda assim. É isso que ele está falando aqui. Ou então a questão da sexualidade, não é isso? Essas coisas assim. Tem que assim, o bom médio não é só aquele que tem uma boa técnica, mas aquele que se abstrai, por seleção automática e natural, as questões deprimentes e perniciosas, como o médium que se faz bom para o bem geral. Você imagina um médium que tem apreciação por isso? Ele gosta, né? Tipo, a sexta-feira é mesa mediúnica. Eu tenho que estar na casa espírita às 6h30 da noite, mas às 5 horas tem um programa que é Polícia das 17, não tem esses programas assim? Esses programas populares, né? Balanço geral. Balanço geral, balanço meio. É pesado. Aí o cara senta, assiste tudo aquilo. Morreram 200 naquele dia, sangue, tiro, assalto, mata. Aí depois ele terminou aquilo, agora eu vou me preparar para a mesa mediúnica. Pega o Evangelho, segundo o Espiritismo, lê um parágrafo, faz uma reflexão, casa espírita. Entendeu? Ele acha que aquele trechinho que ele leu do Evangelho, aquela reflexão apagou todas aquelas imagens que ele colocou na mente dele e vai belo e formoso para a mesa mediúnica. Os espíritos sofredores vão olhar e vão dizer aqui, tolo. Lembra quando na Bíblia diz assim, o cara assim, enchi meus armazéns, amanhã vou construir mais. Aí Deus diz o que para ele? Tolo, mal sabe que esta noite tomarei sua alma. Então o cara vai, eu vi o programa, mas estou bem agora porque eu li um trecho do Evangelho, eu li o sermão da montanha. Aí o Espírito diz assim, tolo, a montanha dele vai ruir daqui a pouco. Entendeu? É isso que ele fala. Então, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa, porque tudo isso fica aqui. E os espíritos menos felizes vão se aproveitar desse material que nós temos aí na nossa mente. Com o que você está alimentando a sua mente? É com isso que eles vão. Se são abutres, vão buscar o quê? A carniça. Se são vampiros, vão buscar o quê? O sangue. Está tudo lá. Mas eu li o Evangelho antes de sair de casa. Entendeu? Eu li o Evangelho antes de sair de casa. Vamos agora... Rose, como essa questão do estudo realmente é muito importante, né, para o médium. Eu fico assim, às vezes, assim, gente, eu acho que eu sempre me considerando assim, nossa, eu sempre me acho um médium bem iniciante, assim, parece que eu trabalho e fico na mesma, assim. Bom, estou estudando já há bastante tempo, tal. E aí, eis que um pouco antes de eu fazer a cirurgia, no trabalho mediúnico, eu tive sensações de visualizações que eu nunca tinha tido na vida. Coisas e assim, muito interessantes para, digamos assim, assessorar o doutrinador, né, o esclarecedor, no momento do esclarecimento ali. E que foi muito bacana. Aí eu falei assim, nossa, eu acho que agora assim, a espiritualidade está começando a se utilizar melhor de mim. Porque até então eu nunca tinha dado uma passividade naquele sentido, assim, sabe? Eu achei tão bacana. E eu realmente... Aí eu fiz o link exatamente com o estudo. Exatamente. Assim, nossa, eu acho que os estudos realmente estão fazendo a diferença, porque você começa a ter instrumentos e conhecimento para isso, né? Qualificando a tua mediunidade. Entendeu? É muito legal isso, sabe? Eu achei muito legal. Eles poderão utilizar aquele médium com mais propriedade. Porque os casos complexos pululam.
Entendeu? Sim. Então, mas nem todos os médios estão preparados para tratar desses casos complexos, porque às vezes no estudo não se preparam. Então, eles vão oferecer, eles vão. Como? Como é que esse médio pode ajudar a gente? Não pode ajudar, porque não se prepara. E o que não falta entre a humanidade são problemas, e cada vez mais complexos, porque nós somos uma variedade, né? Cada um tem as suas complexidades. Sim. Agora, olha no caso da medicina, antigamente você tinha o quê? O clínico geral. E alguns especialistas. Agora, o cara que cuida do joelho, um cuida do joelho da face direita do joelho, outro da face esquerda do joelho, outro da face inferior do joelho, outro da parte de cima do joelho. Por quê? Porque o negócio é mais profundo do que a gente pensa. Então, nós temos. Não quer dizer que vamos nos tornar doutores, mas precisamos ter um conhecimento um pouco mais aprofundado sobre o que trata a mente humana. Daí a importância do estudo, né? Até para que a gente possa auxiliar de forma melhor a espiritualidade. Então, o negócio é esse, é estudar. Então, vamos agora pegar a questão 20. Olha outra pergunta da equipe. Que outros atributos caracterizam o bom médium? Vamos de novo lá. Ampliando aqui. Eu gosto sempre de ampliar o texto, então eu vou aqui. Enfoques espíritas, tá? Enfoques espíritas. Esse texto é do Viana de Carvalho, outro espírito maravilhoso que estuda a mediunidade de forma muito profunda. Viana de Carvalho, o livro é Enfoques Espíritas, capítulo 21. E o Viana de Carvalho diz assim: claro que uma faculdade psíquica preciosa, qual a mediunidade, que o espírito recebe como concessão da divindade para o seu progresso. Aqui ele já matou meia dúzia, né? Ele está dizendo que nós recebemos a mediunidade como uma concessão de Deus. Por quê? Aí vai lembrar daquilo que lemos ontem. Livro Emmanuel, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. O primeiro livro que Chico psicografou do mentor espiritual Emmanuel. Capítulo 11. Mensagem aos médios. Aí o item 11.2, se eu não me engano. Quem são os médios da generalidade? Aí ele arrebenta, né? São os maiores fracassados que já existiram. São aqueles que faliram desastradamente. E aí o mundo vai mandando ver, né? Dá vontade de chorar. E aí ele diz aqui, no Viana de Carvalho, é uma concessão da divindade para o seu progresso. Exceção feita à mediunidade atormentada, em razão de gravames pretéritos do próprio ser. Aí a gente pergunta assim, mediunidade... Ele diz exceção, né? Mas a maioria tem mediunidade atormentada. Porque a maioria da mediunidade que a gente encontra na Terra é provacional. Missionária é muito raro, né? Requer disciplina, exercício correto, estudo, olha aí a palavra, William, estudo, conhecimento das próprias possibilidades, moralidade. Relegado ao abandono, caso o médium relegue ao abandono, improdutiva, ousada irresponsavelmente, transforma-se em flagício, em tortura para o seu possuidor, face aos deveres assumidos perante a vida e as ligações com os desencarnados, que se vinculam por naturais processos de afinidade. Foi o que nós estudamos hoje, né? Enxada à margem do trabalho, ferrugem inevitável, não é? Lentes e objetos à unidade, dolor, quer dizer, mofo em desenvolvimento. Pouca movimentação e uso, problemas no equipamento. São efeitos naturais nas circunstâncias em que as imposições do trabalho não são consideradas. A mediunidade, à luz do espiritismo, é bendita prova para o espírito liberar-se de problemas complexos. Mediunidade à luz do espiritismo, não é aquela mediunidade que você encontra no poste.
caso, descaso, trago a pessoa amada em 24 horas aos seus pés, porque se não for os meus pés, não tem graça, não é? Não é só trazer em 24 horas, mas aos seus pés, submetido, humilhado, não é assim? Ou ainda, sacerdócio de amor e abnegação, que somente raros estoicos e denodados conseguem, que é aquela de muita humildade, onde a pessoa atravessa momentos difíceis, mas está ali continuando o seu trabalho mediúnico. Atingindo o mediunato, torna-se verdadeiros missionários de valiosos recursos espirituais. A faculdade de prova, conforme muito bem a conceituou o codificador, né, Allan Kardec, geralmente é experiência ditosa, a cujo exercício o ser se alça das baixas vibrações para as faixas superiores da vida. Então, ele sai das baixas vibrações para as altas, as regiões superiores, né? As dores e dificuldades a vencer não decorrem do fato mediúnico, porque muita gente bota a culpa, né? Negócio de mediunidade traz muito sofrimento. Esse negócio de mediunidade faz mal. Mas ele diz aqui, ó, as dores e dificuldades a vencer não decorrem do fato mediúnico, mas antes dos débitos do médium. Efeito da sua leviandade, invigilância e ações negativas, que ora lhe pesam como justa carga de que se deve liberar, como as demais criaturas. Por isso a pergunta, né, número 20 aqui. Que outros atributos caracterizam o bom médium? Mediante esforço e sacrifício, renúncia e amor. Ainda aí, a mediunidade se lhe torna a porta valiosa de euforia, libertação, em se considerando os benefícios que pode oferecer aos companheiros de jornada terrena, aos desencarnados aflitos, ou mesmo facultando aos seus, como aos benfeitores da humanidade, a promoção do progresso do homem, pelo ensino, pela revelação, por meio do intercâmbio feliz, genuíno. Por vezes, quando não se pensa pessimistamente sobre a mediunidade, salta-se para o exagero, em que o indivíduo se considera o vaso escolhido, né? O único, o reformador, o melhor dotado, anelando pelo reconhecimento público, quer dizer, sonhando, né? Com reconhecimento público, pelo destaque, pelo aplauso enganoso, pelas rodas de altas personagens que lhe valorizam as qualidades, caindo em dolorosas obsessões por fascinação. Alguns invigilantes desejam transformar a mediunidade em campo de exibicionismo, circense, quando não se atiram à disputa com outros companheiros de labor, exalçando as suas em detrimento das possibilidades alheias. De desequilíbrio em desequilíbrio, se não conseguem o estrelato que perseguem, tornam-se fiscais impenitentes dos outros, anotando erros, apontando deslizes, sem se darem conta do próprio estado de semi-subjugação por parte de mentes desditosas da erraticidade inferior. A gradação dos recursos e dos registros mediúnicos é quase infinita. Tendo-se em vista a programática divina, as provações individuais e coletivas, as conquistas morais e espirituais de cada um. Daí não se deve aguardar médiuns iguais, proclamar médiuns herdeiros de outros médiuns. Tem muito isso, né? Fulano é o continuador de ciclano. Tem muito isso aí, né? Ou realizar avaliações mediúnicas por processos comparativos, sempre de resultados satisfatórios. Cada médium é um espírito em luta com as suas conquistas e deficiências. Levá-lo à ribalta das lutas e pô-lo a exame é medida descaridosa que não tem lugar nas anotações consoladoras da doutrina espírita. Olha que texto fantástico, né? Do Viana de Carvalho. Mede-se o homem pela sua capacidade moral, e não pelo brilho transitório, advindo das circunstâncias extemporâneas, porque é justamente aí que nós somos observados e valorizados, ou não, pelos espíritos, né? Bom médio é aquele que tem consciência das suas responsabilidades e dos seus limites, tudo fazendo por burilar-se à luz do pensamento cristão,
agindo na ação da caridade incessante, com que bem se arma para vencer as próprias imperfeições. A humanidade sempre exibiu pessoas superdotadas em todos os campos, as quais, por presunçosas e precipitadas, sem disciplina, nem respeito aos próprios e aos alheios valores, quantas vezes não se atiraram a fundos abismos donde não conseguiram erguer-se. Por isso que a mediunidade para o desempenho da relevante tarefa espírita requer homens que se desejam educar no bem, disciplinar-se e oferecer-se no anonimato, se possível, ou discretamente, quando as oportunidades assim o exigirem, ao trabalho do amor e da iluminação da terra. Para tanto, o estudo, olha aí de novo, o estudo consciente e sistemático, o trabalho metódico na vida social, cumprindo com seus deveres para não sobreviver da mediunidade, né? Porque tem pessoas que se sobrevivem da mediunidade, botando a plaquinha na porta, lembra? Então, é o trabalho metódico da vida social, cumprindo com seus deveres, sem transformar-se em parasitas, a pretexto da missão que devem desempenhar. Então, essa resposta está baseada nisso. Que outros atributos caracterizam o bom médium? Como nos serviços espirituais, com pontualidade e assiduidade, disciplina, responsabilidade. O cultivo da oração e da vigilância, a par da prática da caridade, no seu sentido elevado, constitui os antídotos à obsessão, ao desequilíbrio, em prol da própria paz e da felicidade de todas. Nunca será demais que os médios se voltem para a reflexão, o silêncio interior e o mergulho mental nas lições do Evangelho, em que aurirão inspiração e resistência para as contínuas lutas contra o mal que, afinal, reina dentro de todos nós. Então, ele está dizendo aqui, o mal ainda está presente, gente, dentro de todos nós. Por isso, a gente precisa tomar cuidado. Não é? Aí ele diz aqui, nem é miserabilidade espiritual, nem instrumento de jactância e orgulho a mediunidade. Conhecer-lhe os recursos, cada dia descobrindo novas sutilezas e novas possibilidades, e fazer-se médio do bem em todo lugar, são medidas providenciais para o bom uso da faculdade. Olha o que ele está dizendo aqui, médio do bem em todo lugar. Alberto, é em cima daquela pergunta que você fez anteriormente. Está vendo? É fazer-se médio do bem em todo lugar, seja dentro da casa espírita, seja dentro da nossa casa, seja na sociedade, seja no nosso trabalho profissional. São medidas providenciais para o bom uso da faculdade, com excelentes resultados para si próprio e para a sociedade. Então, por que eu não estou procurando me tornar um bom médium apenas para trabalhar com os espíritos na casa espírita? Mas eu estou me tornando um bom médium também para a sociedade, para viver em harmonia dentro da sociedade. Qual que é o nome desse texto aí? Esse texto aqui, deixa eu pegar aqui. Eu vou ter que pegar, vou voltar aqui. Eu vou voltar aqui porque foi o livro Enfoques Espíritas, né? Capítulo 21. É o capítulo 21. Ele é um texto maravilhoso. Nossa, esse texto aí todo médium tem que ler, gente. É aqui, ó, Todo trabalhador tem que ler. Considerações sobre a mediunidade. Eu não li a parte inicial. Eu pulei, eu comecei já lá pelo 4º, 5º parágrafo. Tá? É realmente um texto fantástico do Viana de Carvalho. Ele faz um tratado de que os atributos que caracterizam o bom médium. É um tratado que todos nós devemos se conhecer. Vamos lá, Alberto. Me lembrou o texto que Joana trouxe de Antônio de Pádua, falando sobre mediunidade, que é maravilhoso o texto, lindo, lindo, lindo. Depois manda esse texto para a gente.
Você sabe o que? Joana foi médium de Antônio de Pádua para Divaldo. Olha que coisa incrível. Porque Divaldo, o Antônio de Pádua, ele é tão iluminado, tão uma distância tão maior que ele Isso. estava lá visitando o túmulo de Antônio de Pádua, e aí Joana chega para ele e fala assim, olha, Antônio de Pádua quer te passar uma mensagem, mas você não tem condição de alcançar ele. Então, porque ele está muito evoluído. Então, eu vou ter que... olha, a Joana fala que ela tem que se esforçar para chegar até Antônio de Pádua, para Nossa, pegar a mensagem. já pensou? Olha, pensa nisso. É A mensagem é a coisa mais linda. Eu vou passar, é enorme, vou passar no Zap. igual a coleção Fonte Viva. Quando dizem, né, que os livros da coleção Fonte Viva, que é Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz, o outro qual é? Vinha de Luz, Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida e Pão Pão Nosso. Nosso. Ceifa de Luz e tem um outro, que eu nunca esqueço o nome. São 6 livros. São mensagens de Jesus que vêm através de vários espíritos até passar por Emmanuel para que chegue a Chico. São mensagens de Jesus. Aí vem descendo, aí chega em Emmanuel. Aí Emmanuel passa para Chico para poder passar para a gente. Porque Chico não tinha condições de receber essas mensagens. Então, Não, e é engraçado que a cena, e aí o próprio Divaldo ele fala, né? Que ele vê uma luz chegando assim muito alta, e aí a Joana, numa forma de luz, chega bem próximo dessa luz. E aí passa um tempo depois que a Joana traz, a mensagem é essa. Aí passa para ele. então, né? E aí, gente, o que vocês acharam aí do texto? Ô, Rose, esse último texto, né, dessa série de perguntas, a gente não pode esquecer, fui até lá, né, ver, o título é Conduta. Então, tudo isso está relacionado à nossa conduta, o nosso proceder, o nosso agir. Então, o burilar, o nosso agir, né? E aí o agir tem a ver também com o bom pensar e o bom sentir, porque para você agir bem, você tem que pensar bem e sentir bem. Então, essa série de perguntas que terminou com esse de Viana de Carvalho é aquele grupamento que tem como título conduta. Então, é para a gente refletir muito sobre a nossa conduta em sociedade, na mediunidade, etc. Eu confesso que ainda tem muito que aprender. É só você, viu? É só você. Olha, bem, nós vamos começar com a pergunta 21. Meu Deus do céu. Está Educação. longe. O que vem por aí? Educação, semana que vem. Pergunta 21. Educação. Imagina, todo mundo vai ter que vir trazendo máscara, óculos escuros e um chapéuzinho. Chapéu Carapuça, para... touca. Não, realmente. Gente, esses textos são maravilhosos, eles chamam a nossa atenção, eles estão... Você vê quantos os espíritos estão tentando nos orientar, nos esclarecer, para que nós possamos ser instrumentos mais afáveis dos espíritos, não é? Porque eles têm muito a dizer, e eles querem dizer. E o mais absurdo que a gente vê é que, às vezes, nós vemos casas espíritas, e a casa espírita não tem culpa, porque elas são dirigidas por humanos, que querem afastar os espíritos das casas espíritas. Querem afastar os espíritos das casas espíritas. Querem retirar o evangelho das casas espíritas. E os espíritos aqui, eles têm prazer em conversar conosco, em trazer suas informações, seus conhecimentos, se colocando também nessa situação, né? Porque eles também não se apresentam como espíritos perfeitos, eles falam também das dificuldades que eles apresentam, chamando a nossa atenção. E a palavra estudo vai aparecendo, vai perpassando tudo isso. E como nós falamos no início, os médios precisam estudar, precisam mergulhar nesses temas com vontade,
para que possam, assim, auxiliar os espíritos no tratamento de muita gente complicada, porque nós estamos vendo por aí, né? Se a gente observar bem, parece que essas pessoas, às vezes eu tenho a impressão que estava todo mundo escondido debaixo de alguma pedra, estava todo mundo em algum buraco, porque, de repente, foi dado uma sacudidela, o que saiu de gente complicada, com dificuldades, É o que diz na brincadeira, né? Estava dentro do armário essa galera. e, de repente, aí cada coisa, e não só encarnados, não, desencarnados também. Então, são nossos irmãos que precisam de ajuda, e nós também. Então, quando a gente faz esse estudo, o primeiro a ser tratado, quem é a gente? Somos nós mesmos. Somos nós mesmos. Os primeiros a serem tratados, graças a Deus. E aí, depois, virão os outros. E nós poderemos, com a ajuda, né, da espiritualidade, Ter alguma condição de ser ter alguma condição de ajudar, né? O tipo enfermeiro, aquele que carrega bandeja, ou que limpa o chão da enfermaria, mas ajudar de alguma maneira que eles estão necessitados. Bom, Verdade. então podemos. Agora, o Rose, quando você fala, né, da questão que os próximos é o estudo, a gente sempre é dito, né, a referência tradicional, desenvolver a asa do conhecimento e da moral, né, porque esse é o caminho, né? Só tem esse caminho. Só tem Só esse. tem esse caminho. Todos os outros caminhos a gente já explorou. E não deu certo. E não deu certo. Então a gente volta para o caminho que leva à porta estreita. A gente volta para o caminho que leva à porta estreita, porque esse caminho a gente chega lá. Né? Então, gente, vamos encerrando aqui o nosso estudo da noite de hoje. E eu vou pedir para a nossa irmã Verinha Eckert, Vera, liga seu microfone aí e faz a prece de agradecimento. E saudade da voz da Vera. Está Vera, distante, mas a gente precisa dessa vozinha perto. quando era doutrinadora, lá na nossa mesa, ela dizia que era médio de pedra. Era a pedra, Médio de pedra. Eu digo, tá bom. a pedra. Pedra dura, tanto barco, até que for. Vamos lá. Então, elevando nossos pensamentos a Deus, só temos a agradecer por esses momentos, essas oportunidades, essas reflexões, né? Como disse o nosso amigo William, né? Temos tanto a aprender, meu Deus, tanto a aprender. E é tão bom a gente refletir já em cima dos nossos erros, em cima das nossas dificuldades, né? Hoje a Rose estava falando que em 5 minutos ela já tinha esquecido o que a companheira tinha, o companheiro, não sei, tinha dito para ela. E eu estava pensando que realmente esse é um das minhas pedras de tropeço, esse esquecimento, essa ruminação, né? E quanto a gente aprende, quanto a gente reflete sobre nós mesmos, como a gente se coloca nessa posição de aprendiz, pois se Joana teve que se humildar e se pedir ajuda para passar uma mensagem, imagina o quanto nós ainda temos que caminhar. Mas na certeza de que esses estudos, essa nossa vontade, esses nossos encontros já nos colocam na caminhada, é só gratidão a Deus, a gratidão à companhia de todos vocês, à companhia de cada um, e aos espíritos orientadores dessa tarefa, desse grupo, dessa nossa caminhada. Muito obrigada, Senhor. Fica conosco agora e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Bem, E William, estamos juntos. É isso aí, Verinha. Estamos juntos, estamos juntos. então, meus irmãos, É muito bom. amanhã, 16h15, nós continuamos com os nossos estudos do Paulo de Tarso Luiz Moraes, que também é muito bom e traz muita coisa importante para todos nós. Inclusive, amanhã tem um texto lindo, lindo, lindo. Acho que é o texto
mais bonito que eu acho que qualquer ser humano já leu, que é a Estrada de Damasco. Aquele encontro ali, até então, eu acho que ninguém teve um encontro mais belo do que aquele no que se trata de espíritos imperfeitos, né? Então, a gente vai trabalhar aquele texto realmente é fantástico, porque todos nós, no momento, quando começa a ler, nós vemos o cavalo e somos aqueles que estão em cima do cavalo, e quando a gente se arrebenta no chão, é um momento sublime. E a gente vai entrar em contato com esse texto amanhã, que está lá do livro Paulo Estevão, né? E é um texto maravilhoso, nossa, é para chorar. Então, amanhã a gente se encontra. Já está na hora de reler esse livro, viu? Então, vem estudar com a É gente. muito lindo. Estevão, Paulo de Tarso e as Leis Morais, sábado às 16h15. Está na hora. É muito lindo. Está com a gente, vem estudar com a gente. Tchau, gente. Tchau, tchau. Bom fim de semana para quem não vai estudar. Tchau, gente. Bom fim de semana. E amanhã espero. Obrigada, Ruth. Tchau, gente. Tchau, gente. Bom fim de semana. Tchau, tchau. Tudo de bom aí. Ai, meu Deus, a gata espírita. A gata estudiosa, a mais estudiosa de todos. Regina, Carregado tchau para todos. Tchau para todas. Fiquem com Deus, que o Senhor nos abençoe.